Alô, alô, testando o som. Acho que agora vai, hein? Alô, alô. Aí, agora o som tá bom? Boa. Deixa eu avisar aqui a deputada que a gente está entrando. Então, gente, muitos assuntos para falar. Essa questão aí dos privilégios dos ex-presidentes. Deixa eu avisar aqui, peraí. Existe um projeto da deputada Paula Belmonte para cortar isso daí, né? A gente já gasta tantos milhões aí com privilégios para políticos, inclusive para ex-presidentes e os nossos ex-presidentes, né? Que dispensam muitos comentários. E a deputada Paula vai contar pra gente aí qual que é esse projeto. Esperando ele entrar aqui na live. Votações importantes essa semana no Congresso. A gente teve aquele chamado Plano Mansueto no começo, que depois foi muito alterado, né? Virou o Mansueto. Muita gente preocupada com a responsabilidade fiscal dos estados, o rombo fiscal que pode acontecer. Também vamos comentar isso com ela, a deputada que votou contra esse projeto, né? Ela é muito ligada também à questão da primeira infância, educação. Deputada que é muito econômica, gasta nada de cota parlamentar, isso é muito bacana, ganha ponto no ranking dos políticos por isso, né? Mas ela não entrou ainda, vamos ver aqui. Ontem a gente conversou com o deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança. Uma conversa muito bacana. Vocês podem buscar também no nosso Instagram. No nosso Instagram, não, no nosso YouTube, a conversa ficou gravada lá. Já conversamos também com a economista Renata Barreto, algumas semanas atrás. O comentarista político Caio Coppola. Então a gente está aproveitando esse tempo aqui para trazer informação para vocês, conversar com. Aqui, o pessoal perguntando: Mandetta sai hoje mesmo? Deputada Paula, acho que vai ter informações boas para a gente. Ela participou de uma reunião com o ministro, acho que ontem, se não me engano. Tá um zoom, zoom, zoom aí, uma conversa de que ele não fica até o final dessa semana, até sexta-feira ele deve sair. Eu acho que a deputada Paula pode trazer aí alguma novidade para a gente. Ela tem que entrar aqui na transmissão, senão eu não consigo convidá-la. Aí, agora sim. Ela deve aceitar em breve. Olá, Ah, eu agora quero sim. trabalhar na tecnologia, né? É isso aí. Não, mas agora é a era das lives, né? Com Toda certeza. hora você vê alguém tá lá ao vivo. Um prazer falar contigo, deputada. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Tem Eu bastante que, assunto para falar, né? eu que agradeço essa oportunidade. Peço desculpa que a minha casa é viva, cheia de criança. Então tem menino aqui brincando, correndo pela casa. Eu peço desculpa aqui, mas é a vida real, Ah, né? normal. Ontem eu estava comentando, ontem a gente fez uma conversa com o deputado Luiz Felipe, e aí no meio da live o cachorro começou a latir, foi uma confusão, mas enfim, faz parte. Aliás, ele está aqui do lado, se ouvir um latido já sabe que é o Snow aqui que está dando um alô para o pessoal da live também. É. Deputada, vamos lá, para a gente não perder mais tempo. Coloquei como tema principal para a gente conversar hoje Estão um reclamando projeto que da está sem senhora. som, Renato. Estou ouvindo um monte de comentários dizendo que está sem som. O pessoal que está comentando, tá os dois sem som ou só um ou outro? O áudio da Excelentíssima está ruim. O meu Excelentíssima, áudio, é. Eu vi aqui eu tô um comentário falando isso. Tá, melhorou?
Ó, o Franca Lucas 93, que comentou isso, podia dizer. Tá Eu ótimo. estou ouvindo Mas bem. vamos continuar e Vamos lá. ambos com som. Som ok, som ok. Agora sim. Então é o seguinte, um projeto da senhora em relação a esses privilégios para ex-presidentes da República, né? Eu estava vendo até uma matéria, a gente pode entrar no detalhe, milhões são gastos aí com Dilma, com Sarney, com Collor, com Lula, enfim, até presidiário com esses privilégios, né? E existe um projeto, então, nesse sentido, para acabar com esses privilégios. Conta um pouquinho para a gente, o que você pode dizer em relação a essa ideia, como é que ela está sendo aceita, Olha, se tem chance disso acontecer. Tem. Na realidade, o que acontece, Renato? Esse é um tema que eu tenho que registrar aqui, um tema que o senador Álvaro Dias ele vem falando muito, chamando a atenção dessa situação, do gasto do nosso dinheiro, do contribuinte, com os ex-presidentes. E o pior de tudo, condenados, né? Ex-presidiários. Então, condenados e empichados. Então, ele é um tema que o senador Álvaro Dias já traz esse tema, já de uma forma para que a gente possa trazer essa forma permanente. E nós também fizemos um projeto de lei nesse momento, principalmente a respeito do coronavírus, para que a gente possa realmente fazer essa destinação. Primeiro, porque nós todos, o que acontece? Alô, alô? Agora eu tô sem som, hein? Agora ficou sem áudio, deputada. Deixa eu avisar aqui. Agora voltou. Melhorou? Voltou? Tá. Então. De lei e para que a gente possa até mostrar para o público, né, falar do número do projeto de lei verdadeiramente. Então, assim, a gente está, assim, hoje, esse coronavírus, eu acho muito importante. Está sem som ainda? Não, eu estou te ouvindo, pode falar. Essa pandemia que foi instalada no Brasil, e que eu digo que nós estamos com uma pandemia econômica e com uma pânico social que foi instalado na cabeça das pessoas, a gente sabe verdadeiramente que é preciso que a gente mantenha um distanciamento social, mas o distanciamento social não quer dizer que a gente tenha que ficar em casa o tempo todo. Nós temos que ter uma responsabilidade, principalmente com a nossa higiene das mãos, com gotículas que possam vir a atingir o outro. Mas é importante também esse momento para uma grande reflexão. Uma reflexão, e o brasileiro, o cidadão, está tendo a oportunidade de conhecer como se gasta dinheiro público em coisas que não são para a população. Então, é uma grande oportunidade, eu quero agradecer o ranking dos políticos, para que a gente possa trazer ao vivo e a cores à população quanto dinheiro é desperdiçado. Se a gente for olhar o SUS, por exemplo, o SUS há anos recebe uma infinidade de dinheiro. Dinheiro não falta, né, deputado? Falta gestão, falta prioridades. Falta verdades e boa gestão com dinheiro público, responsabilidade com dinheiro público. Hoje, por exemplo, eu sou do Distrito Federal e eu tenho essa pauta da saúde muito fortemente aqui comigo. E o que eu vejo, Renato, os hospitais com macas no corredores há meses. Há meses. Pessoas internadas há meses num corredor, porque não tem espaço, porque não tem qualidade. Aí, essa pandemia faz o quê? Que todo mundo olhe para o SUS. E os governadores estão tomando esse decreto exatamente para não mostrar a incompetência de anos que tem lidado com o sistema público. É isso que é a realidade.
sabe? Então, nós estamos precisando nos unir em relação a essas pautas importantes. Essa questão do dinheiro dos ex-presidiários e presidentes é algo que nós temos que respeitar, independente da condição hoje de ex-presidiário, condenado, que seja. Foi um ex-presidente, uma escolha da população naquela época. Então, nós temos que respeitar o cargo, a liturgia do cargo, mas isso não significa que não temos que respeitar o dinheiro do contribuinte. Eu vi uma reportagem da Gazeta do Povo, já tem alguns meses essa reportagem, do Lúcio Vaz, um cara muito bom, que sempre traz informações aí desses gastos, dessas coisas, né? Na verdade, nem é tão antiga, não, do dia 5/4. Despesas com ex-presidentes chegam a 60 milhões. 60 milhões no acumulado. Dilma Rousseff é que mais gastou. Eu lembro até, um tempo atrás, eu dei uma olhada nisso, o ex-presidente Collor, o que acontece? Entre os privilégios que os ex-presidentes têm, eles têm direito a 4 seguranças, se não me engano, né? Que acompanham ali. São 6 ao todo. 6 seguranças. E o Fernando Collor, ele é senador, né? Senador eleito pela Alagoas. E aí você vai ver nos gastos dele na cota parlamentar, mensal, que a gente pode falar disso também, ele gastava mais 25 mil reais por mês com segurança. Então, assim, além dos seguranças que ele já tem por ser ex-presidente, que já está ali disponível para ele gastava mais 25 paus por mês com uma empresa de segurança particular. Alguma coisa está estranha, né, deputado? Com certeza absoluta. Com certeza absoluta. Eu estou ouvindo aqui alguns comentários, a gente não consegue ver porque a velocidade, o seu canal é muito bem visto, né? Mas o que podemos fazer, né? Na realidade, o parlamentares agora, eu gosto assim, quando eu entrei no parlamento, eu nunca fui política, eu estou entrando pela política pela primeira vez, eu estou política, eu não sou política. Eu tinha um grande preconceito com muitas situações, sabe, Renato? E hoje, vivenciando o parlamento por 1 ano e pouco, eu posso dizer que tem muitas pessoas boas que são antigos políticos, que são antigas pessoas, que têm um compromisso verdadeiro, mas existe, inclusive, pessoas da renovação que não são com pensamentos renovadores da política. Mantém a velha, aquela velha política, e eu não vou nem dizer velha, a mal política, porque a velha política é a política grega, que é o cuidar do povo, é o cuidar do nosso Estado, é o cuidar. E quando a gente fala de cuidado, a gente fala de amor. Então, assim, existe uma desconexão do que é a verdadeira política, do que é a política que é aplicada aqui no Brasil. Então, existem muitas pessoas que estão junto disso. Mas, para que a gente possa fazer realmente acontecer, nós precisamos do engajamento da população. Nós precisamos da pressão da população. Porque não adianta eu estar apresentando um projeto de lei, mesmo com várias correlatorias, não adianta nós estarmos nos posicionando, várias posições, éramos poucos falando a respeito de que não concordávamos, mas a população ela tem que ser ativa, a população tem que ser coisa. Essa é fundamental, porque o político... Você quer ver um exemplo que aconteceu recentemente? Havia aquela intenção de destinar os fundos partidário e eleitoral para o combate ao coronavírus, né? Era o fundão para a saúde, essa campanha. E o Rodrigo Maia simplesmente não aceitou essa emenda, né, para ir para a votação, não teve nem a votação. Né? Eles evitaram que houvesse a votação, porque eu acho que seria um constrangimento votar contra esse projeto. Né? E aí, numa sexta-feira, aí, umas 2 semanas atrás, simplesmente não foi aceito essa emenda, acho que era uma emenda do Partido Novo. E eu acho, deputada, que isso não teve a repercussão que deveria ter. Não, a gente está aí nessa histeria toda do vírus e tal, e algo que poderia ajudar bastante passou batido. Você não acha que faltou ter uma repercussão maior? Eu quero deixar só uma posição em relação a isso, uma posição anterior ao que estamos acontecendo. Em março de 2019, eu protocolei um projeto para acabar com o fundão. Acabar. Então, eu já sou uma pessoa contra o fundão, sempre votei contra, não usei cota, não uso cota parlamentar, eu sou hoje a deputada mais econômica do Brasil, abri mão no meu primeiro dia de mandato todos esses benefícios. Então, eu digo isso porque eu não estou usando isso politicamente falando, eu faço isso. Uma coisa é a pessoa falar... Não foi um oportunismo do momento aí, né? Já vem de sempre. Então, é muito importante que a população faça pressão. Olha só, Renato, nós estamos falando de um fundão de quase 3 bilhões de reais do povo brasileiro, né? Que a gente está unindo aí o fundo partidário com o fundo eleitoral. E
Nós estamos falando de eleição 2 em 2 anos. Exatamente. É muito sério Exatamente. isso. Então, assim, os políticos estão ali votando, falando pauta de salvação dos estados e municípios, colocando cada vez mais pegando mais dinheiro do âmbito federal para que a economia arraste. Entendeu? Pois é. E, na realidade, ano eleitoral, né? Vai saber para onde é que vai esse dinheiro, ano eleitoral. Eu fiz agora, nesse momento, porque eu vejo assim, que falar é muito fácil eu falar aqui para você, muitas pessoas vão escutar. Agora, eu quero ver é fazer, agir. Então, mas como é que está esse projeto, a tramitação dele? Tem alguma chance disso para frente? Como é que faz? Não passa. Eu estou aqui tirando as coisas que eu acho que é isso que está faltando no som. Não passa, não anda. Porque é a forma das... Por isso que a população é muito importante. A população ela tem que acompanhar e fazer pressão. Olha, existe esse projeto, existe isso. Agora, o que eu vejo muito também, Renata, e que eu, assim, no primeiro momento, eu tinha até a paciência de responder. Hoje eu não tenho paciência de responder. A população entrando dentro das nossas redes sociais e falando: você está coisando, mas tem que pegar o privilégio dos deputados, você tem privilégio. Mas não sabe que eu não uso privilégio. Sabe que eu não uso privilégio. Isso a gente tenta divulgar sempre. Entre no ranking dos políticos, você vai ver lá quem é que economiza mais. A deputada está sempre na liderança desse quesito. Abriu mão de tudo, abriu mão de auxílio moradia. O que mais que tem aí? Plano de saúde? Todos, plano de saúde, auxílio moradia, todos. Não uso nenhum tipo de cota parlamentar. Eu, na realidade, eu estou aqui em missão, eu já falei isso, não é uma coisa que eu costumo falar, mas eu estou aqui querendo defender essa dignidade do povo e principalmente do nosso futuro. Eu perdi um filho com 2 anos de idade e foi esse o motivo que eu entrei na política, para a defesa das nossas crianças, e eu vejo o tanto que nós não vivemos num país democrático. Porque quando a gente fala de democracia, a gente só tem a democracia verdadeira quando a gente tem a informação. E a população não tem a informação. E muitas das vezes fica no posicionamento de criticar todos os políticos, colocando no mesmo saco todos os políticos, e não verificando que existe sim pessoas que estão se dedicando, abrindo mão do convivência familiar, abrindo mão de muitas outras coisas para poder auxiliar. Então, o que a gente pode fazer é união. Primeiro, conhecimento de com quem está falando, conhecer antes de criticar quem está falando, qual é a história daquela pessoa para ela chegar. E segundo, união. Eu tenho um projeto também de lei, que agora, no coronavírus, para que os parlamentares reduzam 30% do seu salário. Já aconteceu em vários países, né? A gente viu notícias aí. E no Brasil, e está todo mundo tendo que abrir mão de algo, né? Na iniciativa privada, raríssimas pessoas não vão ter perdas, né? Tudo que está acontecendo. Exatamente. Então todo mundo está se sacrificando e os iluminados, nobres políticos não abrem mão de nada. Impressionante. Ganhamos muito pouco. E é discurso do PT que defende o povo. Nós estamos falando de R$600, R$600 que o governo colocou e que vem auxiliar muitas pessoas, mas nós estamos falando de deputados que dependem dessas pessoas e não querem abrir mão dos seus 30%. E você viu a fila que ficou, a gente até postou um vídeo, uma fila na Caixa Econômica Federal, quilométrica, para receber os R$600, ou seja, aglomeração de pessoas, né? E enquanto isso, o pessoal aí não quer saber desse papo. Agora, você comentou da importância de separar o joio do trigo, né, deputado? De conhecer bem os políticos. Eu acho que essa é a maior missão do ranking, né? A gente faz esse trabalho justamente para falar, olha, tem gente boa assim, né? Você tem que saber quem são essas pessoas. Estão aqui os critérios para você poder avaliar quem é que abre mão de privilégio, quem é que não falta, quem é que vota projetos de acordo com o interesse público realmente, né? Então, convoco mais uma vez todos aí a usar nossa plataforma. Falando nisso, deputada, teve agora essa semana a votação do tal... Começou como plano Mansueto, né? Ele foi sendo alterado no meio do caminho. Muitas contrapartidas que deveriam ser feitas pelos estados saíram do projeto, do texto, e a senhora foi uma das poucas deputadas que votaram contra esse plano. Foi, acho que 341 a 70, se não me engano, no resultado final. Queria entender esse seu posicionamento, porque também muita gente, que a gente tem um bom diálogo, defendeu o voto a favor, dizendo que era necessário. Olha aí que gracinha. A meninada aqui brincando no pleno... Quem é que está aí? Esse é o Luiz Arthur. Luiz Arthur. Oi, o meu filho chama Arthur, aí, quase xará.
Então, eu queria entender esse teu posicionamento, deputada, nessa votação específica, e o que dizer àqueles que justificam dizendo que não tinha jeito, que é uma situação excepcional e que poderia ser pior e que acabou o texto final ficando até não tão ruim como estava em algum momento ali que eles começaram a alterar. Olha, Renato, eu tenho 3 pilares no meu mandato. Um mandato, o motivo que eu entrei na política, que é a defesa das nossas crianças e jovens. Mas a gente não consegue defender as nossas crianças e jovens se a gente não defende os pais delas. Então, eu acredito verdadeiramente, eu sou uma apta à economia liberal. Acredito que a sociedade tem capacidade verdadeiramente de dar soluções muito mais ágeis, muito mais econômicas para a nossa sociedade. E então eu defendo muito o empreendedorismo e defendo também a fiscalização, que eu acho que é o nosso maior papel como deputados é a fiscalização do dinheiro do contribuinte. Sou contra, eu já até conversei isso com alguns deputados, eu sei que eu sou do Distrito Federal, eu não consigo, nós não temos a vivência de municípios, mas eu sou contra a emenda parlamentar, porque eu vejo que muitas das vezes os deputados são vistos como cofres de dinheiro, e na realidade esse dinheiro não é meu, é dinheiro do contribuinte, e que eu só simplesmente faço, eu sou uma intermediário para devolver esse dinheiro. E que que o dinheiro nem deveria ter saído do município, do estado, para ir até Brasília, né? Aí o prefeito vai lá com o pires na mão para pegar de volta. Concordo plenamente. Então, assim, eu penso realmente que nós temos que restituir a função básica de um parlamentar, que é a fiscalização. E, nesse sentido, eu vejo que cada vez mais nós temos que ter responsabilidade com o dinheiro do contribuinte, principalmente agora que nós fomos atingidos, o mundo todo, por uma pandemia, um gasto que é necessário para a sobrevivência das pessoas. E eu vejo que o Plano Mansueto, ele tinha uma responsabilidade fiscal, uma responsabilidade do gestor público, do agente público com o dinheiro do contribuinte. Nós tínhamos uma contrapartida em relação de responsabilidades. O que aconteceu... E é um projeto do ano passado, né, deputada? É um projeto do ano passado e que é um projeto que é muito bem-vindo. Vejo que nós temos que trazer... O que foi feito hoje foi uma carta em branca para gestores públicos utilizarem dinheiro nosso, sem contrapartida e muitas das vezes deixando dívidas para as próximas gerações. Então, é algo assim muito sério que está sendo feito. Eu chamei a atenção há umas 2 semanas atrás, inclusive fui muito criticada quando eu falei a questão do estado de calamidade. As pessoas têm que entender que o estado de calamidade faz com que os gestores não precisem fazer licitação. E é um absurdo que está sendo gasto com desculpa, e é muito triste de ver a política sendo utilizada de uma forma errada com a dor do outro. Com a dor do outro e com a desculpa da dor do outro para que eu possa gastar e para que eu possa comprar e para que eu possa enriquecer ilicitamente. Então, a torneira está aberta, né? Está todo mundo gastando. A torneira está aberta. E é muito importante que a população entenda isso. Não entre nesse pânico social. Sabemos que temos que ter cuidado, nós temos que trabalhar principalmente agora a nossa responsabilidade individual de não ser um transmissor e nem ser transmitido, então, com uma máscara, com luvas, a gente tem que colocar, mas temos que saber que, infelizmente, ainda temos na política as pessoas que não têm um posicionamento coerente com o que eles foram fazer, estão utilizando a máquina pública para licitações para beneficiar amigos, abrir torneira sem licitação, com o pânico das pessoas. Com o pânico das pessoas. Então, é um momento muito sério e que faz com que a gente tenha grandes reflexões e mostrar que como foi falado aqui, uma andorinha não faz verão. Mas eu não sou uma andorinha só. Eu tenho certeza que no parlamento temos várias andorinhas, mas nós precisamos que o brasileiro se coloque nessa posição. Não é todo político corrupto, não é todo político não colocar nessa vala comum. Nós estamos isso só é bom para quem é corrupto, né? Para os maus políticos. Quando você fala todo mundo é safado, o cara que é ladrão, ele adora isso. Porque, eu tô no bolo. E aí pessoas boas que poderiam se envolver, como o caso da senhora que está no primeiro mandato, né? Eles se afastam, né? Eu não quero receber esse rótulo, né? Então tem que separar assim, tem que conhecer
para poder dar uma opinião embasada. E a imprensa, ela é muito importante também começar a mostrar isso, porque assim, eu tenho alguns meios de comunicação que eu tenho como referência, que eu escuto, que eu vejo. Eu não vejo televisão há muitos anos e hoje, agora, eu não vejo mesmo. Porque você liga uma televisão, é só tragédia, mostrando um lado que não é real. O real, ontem eu tive numa comunidade aqui no Distrito Federal, Renato, nós fizemos uma ação com amigos, não tem nada a ver com a política, é uma ação com amigos para levar alimentação, kit higiene e algumas cestas básicas. E o que eu vi, eu fiquei muito impactada. Pessoas confinadas, sem emprego, sem perspectiva, dentro de uma casa e não tendo o que comer. Voltou. Eu fui mãe de 6 filhos, né? 5 meninos. 6 filhos. Principalmente. Homem, principalmente, quando fica com fome, o instinto selvagem é natural do ser humano. Imagina comunidades inteiras passando 24 horas fome. A violência doméstica aumentou, o abuso sexual aumentou. E as pessoas não estão falando sobre isso. E isso é saúde também, né, deputada? Eles fazem essa dicotomia entre vidas e economia, mas é tudo a mesma coisa quando você está discutindo. Olha, eu tive com alguns médicos, os médicos estavam falando o seguinte, olha, o coronavírus, o estado de calamidade e o coronavírus, ele não vai matar de coronavírus. E nem com coronavírus. Ele vai matar exatamente dessa repercussão que essa pandemia está dando. Ela está fazendo com que, muitas das vezes, eu sou crítica, porque eu acho que a gente não tem que ter trabalho informal de procurar aquela pessoa que fica ali vendendo aquelas coisas fakes no meio do semáforo e tudo, mas aquelas pessoas não têm o que comer hoje. Sobrevivem disso. Elas vivem disso. Então, é muito sério o que está acontecendo. Acredito verdadeiramente que nós precisamos ter uma responsabilidade, cada um com a sua responsabilidade, utilização de máscara, manter o distanciamento social, mas o distanciamento social, 1,5 metro, 2, não significa que a gente não possa trabalhar, não significa que a gente não possa dar dignidade para as pessoas, porque só através do trabalho é que a gente pode dar dignidade e fazer com que as pessoas não entrem no hospital por depressão, por suicídio, por alcoolismo, por violência e por outras doenças que surgirem. Então, essa é a grande polêmica do momento hoje, nessa discussão, isolamento vertical, horizontal, Bolsonaro de um lado querendo trabalho, o ministro Mandetta segurando ali aquela opinião de que não pode sair, governadores também se aproveitando disso, questão política entrando no meio também. A gente ficou sabendo que a senhora esteve ontem com o ministro da Saúde, Mandetta, numa reunião. Tá esse zum. Essa semana, até sexta-feira, deve deixar o cargo. Queria ouvir um depoimento. Então, a senhora esteve com ele, qual foi o sentimento? Acha que ele deve sair? Como é que foi esse encontro? Bom, eu faço parte, nós estamos acompanhando a comissão externa, é uma comissão que foi colocada no início do ano a respeito do combate ao combate. Essa comissão, ela já tinha, deixar claro que nós estivemos lá, e não por essa situação, mas já tínhamos marcado desde a semana passada, e infelizmente aconteceu a forma que ele se pronunciou no Fantástico, e ficou essa dúvida no ar, né? Até quando o ministro fica. Então, nós chegamos nesse clima. Confesso que, no primeiro momento, todos nós tínhamos a impressão de que era o mais breve possível a saída dele. E no momento que a conversa foi desenrolando, a gente percebeu que ainda o governo não tem um nome. Eu vou estar falando de alguns aspectos do qual eu já tive com o ministro Mandetta algumas vezes no ano passado, em outros trabalhos, antes mesmo do coronavírus. Eu quero mostrar para vocês uma pessoa humana, uma pessoa que ele realmente, a formação dele é uma formação que exige processos científicos. Então, assim, eu sou uma grande defensora de alguns meios de terapias que não são esses tradicionais e que não tem como você comprovar cientificamente, porque, por exemplo, uma terapia de acupuntura, depende de cada paciente, aonde é que a pessoa está, até o psicológico dela, se ela brigou com o marido, se ela brigou com o namorado. Tem vários fatores. Então, não é a dor de cabeça, é um remédio. Cada um
tratado com individualidade. E isso fica muito difícil você comprovar assim, pelos métodos científicos atuais. Então, por isso que muitas das vezes tem dificuldade. E eu tive uma conversa com ele a respeito disso, e ele me mostrou o posicionamento que ele teve hoje em relação ao medicamento tão famoso aí, o cloroquina. Então, assim, é um posicionamento que eu quero deixar claro, que é um posicionamento que eu vi alguns meses atrás e que ele está tendo mesmo. Ele não mudou por conta do discurso político. Está sendo coerente. Está sendo coerente com o político dele. A questão é, e vi também ontem um comprometimento dele de ponta a ponta. Ele mesmo sabendo que não poderia se manter no governo, e ele também vê essa posição, porque são posições distintas do presidente da República, ele em nenhum momento quis jogar a toalha, em nenhum momento falou, vou deixar ter uma casca de banana, nada. Ele falou assim, até o último momento estou comprometido com a pauta. Então, foi essa situação que nós vimos. E, ao mesmo tempo, acho altamente compreensível o presidente da República querer demiti-lo. Porque eu vejo que qualquer um que seja, independente de cargo político, nós queremos ter na nossa equipe pessoas que a gente confie, pelo menos tem uma linha de... Tem um alinhamento, né? Então, assim, o posicionamento do presidente da República, a partir daquele pronunciamento dele do Fantástico, que eu acredito que foi um pronunciamento infeliz, no sentido de até onde ele estava e como ele falou, faz com que o presidente da República tenha todo o apoio de toda a população, para que ele possa ter na equipe dele pessoas que ele tenha confiança e uma conversa franca e sincera. Então, não vamos misturar as coisas. Uma coisa é a questão técnica do ministro. Não estou dizendo aqui que eu não concordo, ou concordo, porque eu acho que qualquer procedimento hoje que salva vidas é válido. Eu conheço outros, um deputado mesmo está trazendo uma questão de eu não sou vermífugo, que é uma coisa barata, R$6, e que você pode estar salvando vidas. Então, a gente não precisa de um momento científico agora para salvar vidas. Eu acho que qualquer procedimento que traga a vida de algum ser humano, eu, como perdi um e sei a dor que é válido. É válido. Eu acho que nós estamos aqui precisando, neste momento, realmente estarmos unidos para salvar vidas, mas salvar vidas em todas as suas plenitudes. Não adianta a gente salvar vidas de pessoas que possam ser atingidas com coronavírus, mas não salvar vidas com pessoas que possam ter uma depressão, salvar vidas de pessoas que possam ser violentadas, pessoas que possam ter aí um suicídio. Nós temos que salvar vidas, a dignidade do povo brasileiro. Mas o ministro Mandetta tem esse caminho que é dele e que a gente tem que respeitar também. Então, eu acho que é muito a questão que fica é quando você vê um apontando para um lado e o outro para o outro, né? Sem entrar no mérito, quem é que está certo, quem é que está errado. Agora, é preciso ter um norte ali alinhado, porque... e aí eu fico preocupado quando eu vejo notícias, por exemplo, de algumas semanas atrás, quando estava já o boato que ele seria demitido, o Davi Alcolumbre disse que o Congresso não aceitaria a demissão do ministro. O ministro Gilmar Mendes, do STF, também disse que tomaria providências, que seria algo que não seria aceito pelo STF. Gente, sem entrar no mérito da demissão, mas essa é uma prerrogativa do presidente. Ele tem o direito de escolher o ministro dele. Eu, assim, valorizando principalmente o presidente da nossa Casa, do Congresso Nacional, reconhecendo o trabalho dele, reconhecendo tudo. Mas o ministro do STF, Gilmar Mendes, defender quem quer que seja, eu teria vergonha de ser defendida por qualquer ministro do STF. Eu teria vergonha, eu preferia que ele ficasse calado. Porque ser defendido pelo ministro Gilmar Mendes, sinceramente, para mim, assinatura de que tem coisa errada. Entendeu? Então, e eu tenho certeza assim, que o ministro o Mandetta não pediu isso. É uma vergonha o nosso STF, que quer ser o poder máximo. Ele tem que cuidar da Constituição Federal. E a Constituição Federal diz que as nossas crianças são prioridades absolutas. E as nossas crianças estão passando fome. Cadê o STF para falar isso? Cadê o STF para fazer com que o ex-presidiário esteja na cadeia? Porque ele roubou, sim, do Brasil. Entendeu? Então, por favor, eu nem gosto de falar do STF, porque a gente tem que ter respeito pelas instituições. Eu sou uma pessoa que quero respeitar a liturgia dos cargos, dentro da minha posição política, mas
essa pessoa com a qual esse ministro que o senhor falou é uma pessoa que realmente é uma vergonha. Quererem mostrar, fazer com que os trabalhadores sejam demitidos em massa, mexendo numa medida provisória que foi fazer um alento para os empresários e empregadores. Para com esse distanciamento de empregado e empregador. Só existe empregador. Só explicando, a deputada está citando a decisão do Lewandowski, outro caiu, né, excelentíssimo ministro, que, diante de uma MP que permitiu o acordo entre patrão e empregado, para que houvesse ali uma redução de jornada e também uma redução de salário, obviamente, equivalente, evitando assim demissões, né? O ministro do Lewandowski disse, não, tem que ouvir os sindicatos para isso poder valer. Aí o sindicato já entrou no meio, já falou, não, tudo bem, mas eu quero também uma parte para mim. Ou seja, criou uma insegurança jurídica gigante, muita gente que não seria demitida foi demitida. Então, uma irresponsabilidade, uma coisa assim, completamente fora da realidade, né? Eles vivem num castelo ali que não conseguem enxergar o que está acontecendo. Mas parece que depois ainda voltou a valer o texto da MP e está sendo possível fazer esses acordos. Mas só nessa semana que ficou aí com essa decisão dele valendo, quantas demissões foram feitas que poderiam ter sido evitadas, né? Mais uma intervenção inexplicável. E é importante o seguinte, as pessoas que falam mais de democracia, de desigualdade social, faz com que a gente não tenha liberdade. A liberdade Exato. de escolha. Está tudo invertido. Nós temos que ter liberdade. Quando a gente fala de democracia e liberdade, primeira coisa, democracia só é verdadeira quando nós temos a informação. Por isso que eu falo assim, todas as pessoas têm que ter informação e procurar se informar direito. Não é se informar com o Globo, não. É se informar direito, entrar na página da transparência lá do Congresso Nacional. Hoje em dia está tudo lá, né, deputado? É só buscar. Agora está tudo lá, Renato. Do político, do parlamentar para frente. Do parlamentar para trás ainda não está e precisamos colocar. Entendeu? Você sabe que, só contar um episódio, a gente está renovando o site do ranking e a gente quer colocar mais informações, né? Uma das informações que a gente quer colocar é quantos políticos gastam com a verba de gabinete. Né? Hoje a gente tem a cota parlamentar, que é bem fácil de buscar, mas no site da Câmara, e principalmente do Senado, você buscar os gastos com assessores, os salários, é muito complicado. Você tem que entrar em um por um, digitar lá um CAPTCHA para trazer a folha de pagamento, você não consegue ter isso de forma consolidada. E a gente tem contato com o pessoal do site e não consegue. Fala, olha, ordens superiores. Ou seja, tá lá? Tá. Mas é difícil de você chegar no número final. Parece que é de propósito e eu não duvido que seja. Então, tem senador que tem mais de 80 assessores. 80 assessores. E é de Brasília. E tem senador que tem 8. Então, assim, olha, dá para fazer. Mas, olha, eu não tenho cota parlamentar, eu utilizo muito. Então, agora, é importante também, uma coisa é nós estarmos fora do Congresso Nacional, uma outra situação é vivenciar. E eu quero ser justa com as pessoas que trabalham. Porque se é utilizado o dinheiro de uma forma que faça produção legislativa, posicionamento, é importante. Eu não tenho questionamento em relação a isso, porque a gente fazer uma economia por economia faz com que, vamos supor, para que a gente possa ter todo esse conhecimento, porque é muito conhecimento, nós não podemos também estar julgando. É lógico que mas tem que ter transparência. Um número absurdo. Agora, é muito importante que as pessoas também entendam o seguinte, o custo do Congresso Nacional. O custo 11 bilhões. O custo do Congresso Nacional não é só os deputados e os assessores. É o que tem atrás dos deputados e senadores. Entendi. Por exemplo, eu sou extremamente defensora ao emprego. Brasília padece de emprego. Nós não temos aqui, infelizmente, nós temos uma cidade que é dependente do serviço público. Nós não temos nenhum polo industrial, não temos nada. Então, assim, eu sei da necessidade de geração de emprego aqui. Mas eu tive a oportunidade de morar fora do país. Nós não temos necessidade de muitas pessoas que estão ali lavando os corredores, 10, 20. E que tem uma ineficiência muito grande, né? Entendeu? Então, assim, qual é o custo disso tudo? Qual é o custo de vez tem ascensorista, né? Carro para político? Para senador? Motorista. Pois é. Mas as pessoas precisam trabalhar. Então, assim, é uma pauta que, por isso que eu digo que eu defendo o empreendedorismo. Sim, você tem que desenvolver esse mercado, né? Para elas poderem ser absorvidas. Esse mercado para que as pessoas não dependam disso.
né? Não dependam Perfeito. disso. Então, assim, E você fala de Brasília, mas ontem também na conversa com o deputado Luiz Felipe, ele falou que muitas cidades do Nordeste são completamente do Brasil inteiro, né? Mas no Nordeste principalmente, são completamente dependentes do serviço público. Então, você pega cidades que a maioria dos empregos é funcionário da prefeitura. A economia toda gira em torno disso, né? Então, se você desenvolver a iniciativa privada, a economia real nesses lugares, aí sim você vai estar atacando esse problema, porque é muito difícil também você cortar e não ter alternativa. E é muito importante isso, Renato. E aí eu quero também colocar o meu posicionamento político, até aproveitando para me apresentar para as pessoas. Uma das primeiras ações que nós tivemos no nosso mandato foi a indicação de ensinar o empreendedorismo para crianças e jovens. Nós temos que desenvolver um pensamento empreendedor, independente do que a pessoa faça, porque o pensamento empreendedor, ele faz com que a gente explore a nossa criatividade, traz o desafio não como algo que a gente vai se padecer ou se colocar como vítima, mas não, superar. Então, nós temos essa pauta. E temos uma pauta também de trazer o jovem, porque hoje é possível, na nossa legislação, fazer com que os jovens vivenciem o que é empreendedorismo nas empresas júniores das universidades. Nós estamos com um projeto que chama Empresa Jovem, que trazer o empreendedorismo para o ensino médio. É muito importante nós estarmos sabendo o seguinte: o Estado não tem dinheiro. O Estado não é gerador de riqueza. Quem gera dinheiro para o Estado somos nós. Cada um coloca a sua contribuição. Não existe dinheiro público, deputado? Não existe dinheiro público, existe dinheiro nosso, do contribuinte, de quem contribui. E isso é muito importante a gente saber. Sabemos que tem pessoas que têm necessidades básicas e que precisamos atender. Com certeza absoluta. Mas nós temos que saber que se não existe empregador, não existe empregado. Então, nós não podemos mais aceitar essa relação sindical de briga. O relacionamento sindical é de convergência para que os dois estejam felizes e continuem trabalhando e tendo dignidade. Há muitos anos foi colocado que o empregador é um carrasco. É um contra o outro, né? Existem empregadores carrascos? Existem. Mas como existem empregadores também, empregados que não são bons. Perfeito. Isso faz parte. Nem por isso você vai generalizar. Não podemos generalizar. Nós temos pessoas que precisamos desenvolver. O Brasil, hoje, por exemplo, estão falando dos Estados Unidos com essa questão da pandemia. Não sei quantos milhões nos Estados Unidos perderam emprego. Mas do mesmo jeito que perderam, eles recuperam, porque não existe burocratização, não existe burocracia. É verdade, é muito mais fácil, né? Então, você tem lá um restaurante, você tem 10 empregados. Dá essa crise toda. Ó, pessoal, vou ter que demitir os 10. Tá aqui o que eu estou devendo para todo mundo. Passar bem, tá, resolve na hora. Passa um mês, voltou a economia, volta todo mundo, contrata os 10 de novo. Então, é muito mais fácil, é muito mais barato você demitir e você recontratar. No Brasil, com essa questão dos direitos, de você querer proteger, você acaba tendo o efeito contrário, né? Boas intenções, mas o resultado inverso. A gente tem que entender o seguinte, a repercussão da proteção. Eu sempre dou um exemplo, e eu tenho pessoas que trabalham na minha casa, são pessoas auxiliares, que eu amo, que fazem parte da minha família. A pessoa mais nova que trabalha na minha casa são 10 anos. Então, eu posso falar isso dentro da minha casa. O exemplo de pessoas que auxiliam a gente em casa. Todo mundo fala que foi uma grande conquista a questão do FGTS. Primeiro, as pessoas têm que entender que o FGTS é uma comida do dinheiro da pessoa. Um fisco. Um fisco do dinheiro da pessoa com juros baixíssimo. Baixíssimo. Se a pessoa pegasse o mesmo dinheiro e colocasse na poupança, que é o menor rendimento... Que é o pior investimento. Maior do que se tivesse no FGTS. Primeira coisa é essa, acabar com essa coisa de FGTS. E é vendido como um direito, né, do trabalhador. Exatamente. Colocaram o FGTS. Quantas pessoas ficaram desempregadas? A proteção gera desproteção. Eu sou uma mulher que amamento meus filhos até 1 ano de idade. Sou extremamente a favor da convivência da primeira infância. Sou uma grande defensora da primeira infância. Mas quando a gente fala, vamos fazer a licença maternidade para a mulher com 1 ano, sabe o que vai acontecer? Nós vamos contratar a mulher mais no período fértil. É óbvio. É verdade. Então, quanto mais proteção... Então, se a gente quer dar esse direito, vamos dar o direito à licença parental. Que aí é uma licença para pai e mãe que todos estão na mesma igualdade.
Agora, se a gente faz isso para a mulher, nós não estamos protegendo a mulher e nem a criança, nós estamos, vamos estar desprotegendo a mulher. Então, é muito importante que as pessoas entendam o que está por trás do que está falando sobre proteção, sobre guarnição, e as pessoas comecem a ter um pensamento crítico. O pensamento crítico é propositivo, não é crítica por crítica, como muitas vezes eu vejo nas minhas redes sociais, falando de deputado, falando que a gente está ganhando isso, aquilo. Não, veja quem é que está falando, com quem. E eu acho que uma forma boa de ver isso é ver os países onde a coisa funciona, né? Os países que deram certo, países desenvolvidos. Como é que é essa relação, como é que é essa legislação. Então, também é o que eu comentei ontem. Você vê, entre Estados Unidos e México tem um muro, o México tem uma legislação trabalhista super protetora, os Estados Unidos é super liberal. O pessoal quer sair do México para ir para os Estados Unidos, onde tem menos direitos. Então, você tem uma prova concreta ali que, na prática, o que funciona melhor é essa liberdade, é essa possibilidade do patrão e empregado se entenderem. Deputada, queria te agradecer demais. Tá falando muito, porque, assim, não, tem muita coisa boa para falar. Acho que você colocou aqui que é muito engraçado. Claro. Eu vejo, eu não sou, eu quero dizer o seguinte, eu vi pessoas falando qual partido e tudo, eu não sou de oposição nem de base, eu sou do povo, eu quero defender a dignidade do povo. Para mim, como eu não era política, partido político era sopinha de letrinha. E graças a Deus eu faço parte de um partido político que continua sendo, hein? Pois é, continua sendo. Então, assim, para mim, nós temos que defender o povo, a dignidade do povo e, principalmente, a democracia verdadeira. Porque essa democracia que a gente vive é uma democracia falsa. As pessoas não têm a informação para poder escolher. Eu vejo muito engraçado os deputados que são da oposição, né, principalmente de partidos de esquerda, quando se fala de uma pauta liberal, eles falam que aqui não é os Estados Unidos, que os Estados Unidos é isso, que é aquilo. Mas agora, para gastar o dinheiro e trazer um monte de benefício para a liberação do dinheiro, eles ficam dando exemplo como os Estados Unidos. Aí eles usam. Liberou tanto isso. Mas por que eles liberaram? Porque eles têm uma economia forte que tem dinheiro no caixa. Mas também, se eles forem responsáveis lá, essa conta chega do mesmo jeito, né? E dos partidos, isso é outra coisa. Por que eu preciso ter um partido para me candidatar, né? Aí a gente entra para a parte da reforma política, a questão da candidatura independente, de eu poder não depender de um partido para poder ser um candidato, para poder participar do parlamento. Enfim, tem muita coisa que precisa ser feita. A gente poderia ficar aqui a tarde toda falando, mas no momento que a gente precisa realmente criar as condições para o país atravessar esse momento complicadíssimo, dando atenção, né, para as duas partes, tanto a parte da saúde que a gente consegue ver agora, que é a questão do vírus, quem está sendo infectado, como também a da saúde no médio e longo prazo, que é o efeito de você trancar tudo também, não dar opção para essas pessoas trabalharem, essa conta também vai chegar. Então, deputada, eu queria te agradecer muito pelo tempo, a conversa foi muito boa, acho que o pessoal gostou muito também. Deixar aí o microfone aberto para a senhora falar alguma coisa que faltou a gente falar, algum recado final, para a gente continuar enfrentando aí, as pessoas estão em casa, né? A gente está em casa aqui também, mas a gente tem fé que isso vai passar, né? Está chegando ao fim, se Deus quiser, para que a gente volte a pautar essas coisas tão importantes que já vem lá de trás e quem sabe agora com esse holofote, com essa luz toda, a gente consiga atacar esses privilégios principalmente e algum projeto seu aí que ataque isso daí tenha sucesso dentro da Câmara. Fica aí o agradecimento e o seu recado final, deputada. Muito grata. Eu quero, assim, eu vi algumas perguntas aqui quando você estava falando. Eu votei contra, e não é o projeto Mansueto que eu votei contra. Eu votei contra o PLN 149. Tá? Então, assim, foi transformado. Era o Mansueto e virou isso daí. Né? Então, assim, eu votei contra neste momento, exatamente pela... Já expliquei aqui, quem não viu a live no começo, eu já expliquei os motivos que eu votei contra. E quero, assim, dizer que é muito importante esse trabalho de vocês. Sou muito grata, Renato, a esse trabalho de vocês, que traz a consciência das pessoas. É importante dizer o seguinte, que cada um tem um tipo de linha de pensamento, todos nós temos que ter o respeito. Eu vejo que a política ela tem que ser respeitada, e o político tem que ser respeitado, porque ali ele realmente... Ele foi eleito por uma população. Se aquela população ainda não conseguiu enxergar de uma outra maneira, mas nós temos que respeitar que ela votou. E é muito importante que a população consiga não fazer essas críticas que nós estamos muitas das vezes recebendo, que dói o meu coração, porque eu sei o trabalho
tanto meu quanto da minha equipe. Quero aqui dizer que eu sou muito grata a todos que trabalham próximo a mim, porque faz com que a gente possa se fortalecer e acontecer. Se está acontecendo alguma coisa, é por esse respaldo que eu tenho, que são esses anjos que Deus me deu. E dizer que a população tem uma responsabilidade, sim, nesse momento. O coronavírus existe, é real. Ele precisa que a gente tenha uma responsabilidade de usar as máscaras em ambientes fechados ou ter esse cuidado, lavar as mãos. Não precisamos só de álcool em gel, precisamos de lavar a mão, é mais barato. Não precisamos de uma máscara comprada, podemos fazer uma máscara em casa. É importante que a gente tenha esse cuidado, mas isso não significa que a gente tenha que também fazer um pânico social e uma pandemia econômica no nosso Brasil. Então, eu sou contra essa restrição de liberdade, que é um absurdo que estão fazendo, principalmente em São Paulo. Prendendo gente. Prendendo gente, um absurdo. Prisioneiro solto, sem ser acompanhado. Isso. E sim, nós aqui nessa situação. Então, assim, é importante. E temos também que... Eu peço a todos que estejam nos escutando, vamos fazer parte dessa corrente do bem. Porque, graças a Deus, nós estamos aqui na nossa casa, podendo abrir a geladeira, podendo fazer muitas outras coisas, mas tem muita gente que não tem essa consciência, exatamente, essa oportunidade de informação e está pagando um preço muito alto por uma crise que, infelizmente, começou com a elite brasileira. Então, já está pagando muito alto. As pessoas desempregadas, as pessoas sem alimentação. Então, eu conto com cada um que esteja nos escutando para que a gente possa auxiliar um ao outro e ter responsabilidade no parlamento. É só possível a transformação com a união. A união... Muito bom. É isso. Que Deus abençoe, muito bom, viu, Renato? É isso aí. Você também, deputada, faltou citar, ganhou o prêmio do ranking dos políticos no ano passado, o melhor parlamentar do Distrito Federal. Então, quem quiser saber mais detalhes, entra lá no site do ranking, no políticos.org.br, vai ver que a deputada está muito bem avaliada. E, ó, eu fui dos políticos das políticas, dos novos políticos, né, de primeiro mandato, eu quero também deixar registrado que eu e o Luiz Lima fomos os únicos políticos que sancionamos uma lei. Nós trouxemos aí a importância da primeira infância, porque a gente realmente vai transformar as gerações futuras no nosso país a partir da nossa criança. Então, quero deixar registrado aí, viu? Outro dado importante, então, da efetividade do mandato da deputada. Deputada, obrigado. Vamos ver se a gente marca outra conversa mais para frente, para botar o papo em dia sempre, não ficar sem saber as novidades. Agradeço a todos que acompanharam também o bate-papo. E quando tiver mais uma live aí, a gente avisa para vocês acompanharem. Um abraço, deputado. Um abraço a todos. Tchau. Valeu, tchau, tchau. Como que é aqui agora que eu não sei?